Boa tarde a todos, a todas e a todos vocês. Estamos no ar com mais um episódio do Transicast para vocês, esse podcast que tem diversidade, cultura, entretenimento e muita informação para vocês. E hoje no nosso episódio, nós estamos aqui com ele, que é psicanalista e trabalhou também, né, na área da polícia, Francisco Alves. Francisco Alves, Cabo Chiquinho, né? Isso. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui, poder revê-la, não é? Agradecer aí o nosso amigo Barão, sempre está patrocinando esses encontros, né? Sim. E com as suas ordens e à sua disposição. E o Cabo Chiquinho já tem uma grande história, né, na polícia, da cidade. Ele é bem conceituado, uma pessoa de muito respeito aqui na cidade, eu acompanho desde criança. Eu fico até assim, eu falo assim, eu recebo convidados muito especiais, muito importantes aqui, a gente sempre fica um pouquinho, né, fala assim, apreensiva, né? Não é medo, nervoso, mas é porque a gente quer aproveitar o máximo de toda a entrevista. E eu gostaria que você contasse o início da sua jornada, a sua história, como que começou tudo. Então, eu chego em Limeira em 1980, né? Portanto, agora em janeiro, já fazem 43 anos, né? Sim. De muito trabalho, não é? Muito trabalho, de muitas atividades, né? Eu sempre sou uma pessoa que está com atividades diversificadas, né? Veja que eu tive uma construtora à época, né, uma empreiteira, esses prédios da Avenida Campinas, que é a Independência. Ali nós construímos até o final, Nossa Senhora das Dores, aquelas casas até o final. Aquela avenida do Jardim do Lago, todos aqueles baldrames, né, que é uma bifurcação, né, que a gente fala. Isso, mas na avenida que vai para o lago mesmo, né, que Sim. vai para Santa Bárbara ali. Então, todas aquelas casas ali foi o que construímos na época que eu tinha essa empreiteira. E uma parte da SECAP 3, né? Depois eu fui para São Carlos e lá a gente construiu mais 500 e poucas casas, né? Então, isso é uma parte da qual eu trabalhei no ramo da construção com meus pais, meus irmãos, né? E depois eu acabei migrando, em 84, eu acabei migrando aí para a Guarda Municipal. Eu fiz a inscrição lá, fiz o exame que precisava ser feito à época, né? O concurso, na verdade, hoje, né? Passei e entrei na Guarda em 1984, né? Fiquei lá por quase um ano e depois, em 85, daí fui para a escola de polícia em Campinas, a primeira escola de polícia durante 25 anos. E, assim, essa parte das avenidas, das construções, é uma coisa que eu já não sabia. Então, você fez parte da construção da cidade de Limeira, né? Sim. Então, tem muito da sua assinatura na nossa cidade hoje. Porque a Avenida Campinas é uma das principais da cidade, é uma das avenidas mais fortes, né, que a gente tem. No Jardim do Lago, ali no Jardim das Palmeiras, tem uma escola que é da prefeitura. A casa que eles usam para a prefeitura na escola, fizeram uma reforma. Aquela casa fui eu que construí. Que bacana. Era do Gediel, do pessoal dos barracões de laranja aqui de Limeira, dos fortes, né? Sim. Então eu construí, não tinha... Nessa época era uma chácara, no Jardim das Palmeiras era uma chácara. E nessa chácara construímos essa casa. E depois eles foram embora, tal, voltaram para São Paulo, e ali ficou uma casa. E depois que foi reformulado, transformou-se no bairro Jardim das Palmeiras, e daí transformou aquela casa numa escola. Sim. Que deve ser a secretaria, uma coisa que o vale. É um órgão da prefeitura, né? Sim. Mas nesse tempo, Jade, logo que eu cheguei a Limeira, né, meu pai sempre trabalhou com construção civil, ali na Avenida Saudade era um barracão dos Rock, né? Sim. Hoje tem um consultório da doutora Tatiane Rock. Conheço. Né? E ali era um barracão, o nome do barracão, ali escrito naquele tempo, lá eu trabalhava com isso também. Foi eu quem escrevi, fui eu quem pitei o nome do barracão. Na escola, aí depois ali no shopping,
Tem uma outra que agora é uma escola. Era o Conselho Tutelar por um tempo. Agora eu nem sei o que está sendo ali. Mas é uma escola que era o Procotil. Sim. Se raspar a parede daquele prédio, vai ver que tem lá a escrita do Procotil e o símbolo do Procotil. Fui eu quem fez o primeiro símbolo do Procotil naquela época. Isso você fala no shopping aqui do centro. Do centro. E a Sim. escola aqui no centro do Procotil também. Eu que pintei e desenhei todo aquele símbolo, que era um tipo de um lápis, uma pessoa escrevendo, né? Eu acho que eu já cheguei a ver um tempo atrás, mas como eu acredito que tenha sido reformado essa região. Não, sim, não vê mais nada. Então, é uma história muito legal, né? Você assinou várias vezes o seu nome na cidade, ajudou em construções importantes para a Limeira que a gente tem hoje. Sim. E as pessoas te conhecem muito como o Cabo Chiquinho, né? Se eu for o presidente da República, e algum dia eu serei, né? Amém? Vai ser o presidente Cabo Chiquinho, não é? Que é porque é o vulgo, né? O seu vulgo, a sua assinatura, a sua persona. Não tem como mudar isso, né? Apesar de toda a trajetória que a gente vem construindo ao longo desses 43 anos, né? E daí, em 97, nós fundamos a Associação de Cabos e Soldados, né? Que foi aqui na Alferes Franco, hoje é a escola de línguas lá. Eu acho que eu sei mais ou menos onde é. Então, em 97, nós fundamos a Associação de Cabos Soldados, que Limeira não tinha. Naquela época tinha, acho que uns 50 sócios numa região de 43 cidades. Em um ano, nós fomos para 1.800 sócios. Deu assim, em pouco tempo você conseguiu crescer bastante. Sim. Né? Aí saímos ali da Alferes Francos e fomos lá para o lago, onde que era Solis, numa área de 100, 200 mil metros. Internauta. Aí sim, o Cabos de Soldados se fortaleceu, nós construímos o clube para os policiais, trouxemos psicóloga, trouxemos assistente social, trouxemos academia, criamos a primeira brinquedoteca de Limeira. Eu já vi a primeira brinquedoteca. Que era Soldadinho de Chumbo à época. Desfilávamos, inclusive, nos aniversários da cidade, né? E naquele trenzinho, a gente desfilava com todos os filhos dos policiais e das pessoas que moravam ali no bairro. Em 7 de setembro também tinha, né? Bastante. Isso. Tinha muitas pessoas, muitas famílias que moravam ali no lago e não tinham onde deixar os filhos naquela época. Eles deixavam ali no Cabos de Soldados. Nós tínhamos uma creche ali, né? Sim. Que era a primeira brinquedoteca de Limeira. Aí depois abriu outras, né? Mas a gente estava sempre inovando, e estamos sempre inovando, né? Sempre trazendo coisas novas aqui para Limeira. Então é uma bagagem muito legal. Aí, uma curiosidade minha, foi daí que surgiu o vulgo Cabo Chiquinho? Então, continuo sendo, mas naquela época eu era soldado. Em 1990 eu passei no concurso de cabo, passei num concurso para cabo, e daí eu tive um acidente terrível, não pude ir naquela escola, fiquei afastado mais de um ano, né, naquele acidente que houve lá nos Pires. Não sei, que ano que você é? Eu sou de 94. 94, já você tinha 4 anos e pouco, Eu lembro que acho que foi comentado na época, alguma coisa assim. Que naquele acidente que estava sempre, novembro, nós estamos em dezembro, o mês passado faz anos nisso, né? Foi em 92, eu acredito, né? Onde estava eu, Geraldo Luiz, à época, eu estava iniciando sua carreira por Limeira, e a gente, na minha equipe, ele sempre andava, né? Sim. Nesse dia estava eu, o Lima, né, que se tornou sargento, o Chapinha, né, o Cabo Alves, lá de Iracemápolis, um grande abraço. Depois o Amarildo, e o Geraldo. Então, o Geraldo era o terceiro homem, é o cara que ia no meio ali da viatura, e a gente caiu nos Pires. Sim. E, por sorte, um temporal de chuva, em busca de uns fugitivos de Campinas, e, por sorte, a gente não morreu afogado, além do acidente, né? Nossa, caíram na água. Caiu na água. E daí quebrou, todas as costelas foram quebradas. O braço, perfurou o pulmão. Foi grave. Todas as costelas, todas. Foi muito grave o acidente.
E ficamos lá presos nas ferragens, acho que tipo assim, na meia-noite até umas 5 da manhã, eu acho. Meu Quando clareou, Deus. quando clareou o dia, Amarildo, né? Também estava junto. Quando clareou o dia, que aí as pessoas localizaram a gente, porque não tinha mais contato com rádio, nada, né? É, porque as pessoas falaram que deve ter acontecido alguma coisa, não comunicaram mais, né? Não. Mas eu fico imaginando, da meia-noite às 5, naquele estado. Então, daí eu fiquei um ano afastado nessa época, daí eu tinha passado no concurso em 90, acho, e depois do acidente, daí eu fui chamado para fazer a escola de cabo. Aí, dizem que cabo, né, é um soldado melhorado que não serve para ser sargento. Então, É, eu nunca fui sargento, então eu fiquei cabo, não servia para ser sargento, né? Então, a partir daí ficou cabo, 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 e que eu assisto, assim, a alguns programas de polícia, algumas coisas de exército na TV, mas não chega nem perto de você vivenciar na pele. Então, sim, essa sim. hierarquia no exército, na polícia, é uma coisa que eu ainda sou um pouquinho leiga no assunto. Então, mas é super importante. Até hoje eu tenho essa questão da hierarquia dentro de mim, né? Sim. Eu aprendi muito na Polícia Militar, ela me levou a patamares que eu não conhecia. E até hoje me leva, né? Quando chega a algum lugar que fala que é o Cabo Chiquinho, as portas se abrem, né? Sim. Mas se abrem pelo caminho que a gente construiu, né? Você chegou na cidade, assim, recém-chegado, já fez construções, já ajudou vamos dizer, a cidade de Limeira é uma cidade jovem, relativamente. Sim, Então, você já ajudou vamos dizer, na construção dos pilares da cidade. Então, as pessoas já têm você é o Cabo Chiquinho, a gente sabe, se tornou uma referência, né, na sim. cidade. Eu tenho trabalhado, quando no Cabo Soldados, o Jardim Ipanema, Conheço. então aquele bairro foi construído por nós, a Associação de Cabos Soldados, que trouxe à tona aquele bairro que era um condomínio para os policiais militares, né? Policiais civis e até mesmo para os guardas municipais à época, né? Então aquele bairro a gente construímos ali para os policiais militares. Nessa época a INGEP ela não era construtora, ela era pavimentadora. E a partir daquele projeto de habitação que eu levei, foi com o Roberto, né, um grande amigo, um cara que eu tenho uma consideração muito grande, Roberto da INGEP, Roberto Martins, e nós fomos a Brasília, fomos a São Paulo para poder cadastrar a empresa dele como construtora, daí para construir o bairro Jardim Ipanema. Então tem muitos policiais ali que moram ainda no Jardim Ipanema. Outros já venderam a casa, já foram embora, foram construir em outro lugar. É como se fosse a cidade universitária para os Sim, policiais, sim, né? sim. Hoje tem muita polícia, tem guardas, tem E tem uma coisa que eu sempre polícias reparei, civis. é que em São Paulo a gente tem muitas comunidades, em algumas cidades dos arredores aqui, né, Sorocaba, a gente tem também algumas comunidades, mas Limeira não tem. Porque eu acredito que a administração da cidade vem sendo muito efetiva para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que não têm uma condição melhor. Então, você chegou a vivenciar esse processo de, vamos dizer assim, eu não era nascida ainda, mas que as pessoas que, por exemplo, estavam formando as comunidades na cidade, assim, conseguiram receber esse auxílio de construções de bairros, que está me fugindo a palavra, que é loteamento, né? Sim. Então, eu morei num loteamento, né? Eu morei numa casa própria, que era lá no Nossa Senhora das Dores, né? Eu construí ali e depois eu fui morar, né? Por que eu fui morar? Eu já era policial, aí nessa época eu já era policial, daí o Gelson Rossi era vice-prefeito e a polícia não tinha casa, né? Muitos dos policiais daquela época não tinham casa. E eu sempre fui muito ligado nessa área social, não é? E daí me levaram para falar com o Gerson, né? Ele era o vice-prefeito à época. Eu acho que o Oswaldo, que hoje é presidente da Associação dos Subtenentes Sargentos. E daí eu fui falar com o Gerson. E aí a gente fez uma amizade grandiosa. E ele pediu para mim fazer o cadastro naquela época, podia. Eu fiz o cadastro de todos os policiais que não tinham casa, né? Eu fiz aquele cadastro, levei, né, para o Gerson, e a partir dali, naquela época, todos os policiais
pegaram uma casa própria, né? Inclusive eu, Sim. né? Eu também peguei, eu não tinha casa, né? Tinha alguns policiais naquela época que, para poder, eram solteiros, estavam noivos, estavam para casar, eles tiveram que acelerar a questão do casamento Para pegar a para casa poder pegar rápido. a casa, e assim, daquela época, todos os policiais que não tinham casa naquele tempo, hoje têm. Sim. Porque antes alguns moravam na casa alugada, Ou dos pais, dos né? pais, do sogro, não é? É. E todos têm casa daquela época. Porque eu escutava muito essas histórias, né? Meu pai contava bastante essas coisas para mim. E também de algumas questões. Nas escolas também eles falavam muito disso. Então eu fiquei curiosa. E a gente sabe que o meio, assim, de polícia, o meio do exército, não é uma carreira fácil, não é uma carreira complicada. E eu fiquei sabendo, né, recentemente, que você também é psicanalista. Sim. E é uma área que eu gosto muito, né? Inclusive eu faço sessões. Psicanálise, ela tem uma certa diferença da psicoterapia convencional. Eu queria que você desse uma pequena introdução, assim, de como ela entrou na sua vida a partir da carreira policial, a sua história na chegada de Limeira. Queria que você... Pois é, então, em 2000 eu fui fazer faculdade de Direito. Daí eu terminei a faculdade, né? Só que nessa época eu participei de um grupo, de uma instituição que chama-se Provida. Eu tinha meu amigo lá, vários amigos, um deles era o João Augusto Cardoso, né? De quem sempre me orientou em muitas coisas. E eu fui fazer parte dessa instituição que chama-se Provida. E admirei da forma como as pessoas lidavam lá, porque tinha muito da psicanálise. E o Celso Charuli, que era médico e era psicanalista também, eu comecei a fazer pesquisa, né? E daí surgiu o curso, né? Eu me falaram que tinha um curso em psicanálise clínica. Eu estava pronto, tinha acabado de terminar a faculdade de Direito e eu ia fazer psicologia. Mas aí eu pensei, falei, caramba, acabei de sair da faculdade, né? E vou enfrentar mais 5 anos novamente. Estava cansado, né? Trabalhar, estudar, família, tudo. E a psicanálise era 3 anos. Falei, então eu já tenho um curso superior, né? E eu vou fazer psicanálise. Daí fui lá. Nos primeiros momentos foram muito difíceis, né? As notas minhas eram muito baixas, era tipo lá 1 ponto, 2 pontos. Então eu falei, não vou ficar aqui. Eu nunca tirei nota tão baixa, né? Nunca fui o primeiro da classe, mas também nunca fui o último. Seu rendimento não estava legal, né? Não. Daí eu falei, mas eu vou parar, não vou vir mais. Aí alguns amigos que eu tinha lá, o Frois, o Nelson, hoje que formaram, que a gente ia juntos, falou, não, dá mais um tempo, que você está com a cabeça cheia, saiu da faculdade agora, dá mais um tempo, pega esse livro, pega aquele, pega lá. Tá. Aí comecei a estudar e virou a chave. Daí minhas notas melhoraram. Aí começou a surgir notas de 8, 9, 9,5. Aí né? dá uma animada, né? Aí deu uma animada legal. E aí eu comecei a participar não só da minha turma do curso, eu comecei a participar da turma anterior e da turma futura. Então, um curso que era de 3 anos, eu acabei fazendo ele em 6 praticamente, né? Porque eu ia nas outras turmas e comecei a me desenvolver tão rápido que daí o professor falou, você não quer vir já começar a acompanhar os estágios, né? Das turmas que são mais antigas? Eu falei, vem. E assim foi, né? E aí acabei terminando o curso com umas notas maravilhosas, né? E psicanálise, ela é uma área que eu gosto muito, porque antes de fazer, eu não conhecia tanto o cérebro humano, tá? Os gatilhos da mente humana. Eu acreditava que eu não precisava, há uns anos atrás. Sabe aquele preconceito? Só doido faz terapia? E eu não percebi o quanto eu estava ficando doido. E assim, eu queria que você falasse, assim, a psicanálise, como ela me encantou na questão da mente humana, que parece até você faz mágica, né? Assim, se você, vamos dizer, melhorar aqui,
as coisas começam a acontecer. Qual foi a parte que mais te encantou nessa? Olha, eu já estou na psicanálise há bastante tempo, né? Desde 2000, 2005, 2008. E eu tenho tido muitos cases positivos, né? Isso me alegra muito. Me alegra muito quando eu encontro alguém que passou comigo por um período e essa pessoa me diz, puxa vida, o quão foi bom passar numa sessão de terapia com você, né? E muitas dessas pessoas, elas voltam, porque ela fala, nossa, eu precisava voltar para resgatar algumas questões que eu não estou me reencontrando de novo. Porque a psicanálise, ela tem uma profundidade muito peculiar, né? Sim. Às vezes alguém chega no consultório com depressão, e essa depressão muitas vezes não é depois que nasceu, é anterior ao nascimento. Às vezes é aquela mãe que estava grávida, e que muitas vezes esse pai era embriagado, era bêbado, batia na mãe, maltratava, e essa criança estava lá no ventre. Então as impressões foram passadas. Foram passadas. E a psicanálise, no meu caso, ela me fez... Ela não é paliativa, como a psicoterapia, que eu já fiz também, tipo... Sessões de psicologia comum, a gente sai até legal do consultório, mas é como você entrar no oceano na parte rasa. A psicanálise já é um mar aberto. Sim, ela você é tem mais que profunda. mergulhar. Sim. E você passa por um vale das sombras. E é esse vale que muitas das vezes eu achei que eu não ia aguentar. É tipo assim, as pessoas falam mal da psicanálise. Eu escuto muita gente falar, não gosto de psicanálise. Que ela não foi feita pra gente sair do consultório, a princípio, bem, né? É só fazer um parênteses. Às vezes a pessoa fala por algumas razões, né? Uma delas é que ela acha que o psicanalista vai hipnotizá-la e ela vai falar aquilo que ela não gostaria de dizer. Né? E um outro processo de repente ela foi no psicanalista e a forma de atuação daquele profissional é diferente. Não conectou, né? Não conectou. Então, porque assim, minha linha é freudiana, ok? Então é uma linha dura. Sim. Mas eu fui fazer outros cursos, outras adaptações, outras especializações com Jung, né? E Lacan também. Com Lacan ainda um pouquinho mais duro ainda, né? Mas são todos a época quase de Freud, né? O Jung era um discípulo de Freud, mas eles brigaram por quê? Por causa da dureza do Freud. Agora, hoje, 2023, se eu for na dureza do Freud e fala que eu te escuto, não vai resolver muito, né? Eu gosto da abordagem do Jung, porque ele tem uma pegada um pouco mais, eu não digo mais holística, né? Mais mística. Mais mística. E assim, eu sou mais inclinada a esse lado místico, esotérico, entendeu? Até mágico. Porque quando você trata, por exemplo, no meu caso, a psicanálise, os meus traumas, os meus medos, as minhas sombras, de uma forma muito dura, eu travo. Eu começo a embaralhar as palavras, eu começo a ficar nervosa e bloqueia. Sim. Agora, se é uma coisa que parece que eu tô num desenho animado e eu tô, sabe, uma coisa que assim, é um desafio de desenho animado, se eu começo a levar por esse lado, eu já começo a ficar mais leve, ficar uma coisa mais... Eu atendi várias homos efetivos, né? A homossexualidade como um todo. Porque, assim, é uma área que muitos profissionais não querem atender. Né? É complicado. E quando atende, há uma barreira em relação a isso. Né? Eu atendi muita gente. Muita gente. Não vou citar o nome aqui porque não compensa, não tem autorização. Mas essas pessoas se tornaram melhores do que eram. Eu acho que acredito que esse seja o objetivo, né? Não é? Porque assim, a felicidade, ela está dentro de cada um. E aquilo que você escolhe tem que ser tema como feliz. Se você escolher um tema que não é feliz, então não é vida. Exato. Né? E agora a gente vai um pequeno intervalo e na volta a gente começa a entrar nesse adendo da transexualidade, da homossexualidade dentro da psicanálise. Fique aí, aguarde que a gente já volta.
Ho, ho, ho! Quero desejar a todos um Feliz Natal, a todos os nossos telespectadores e que assistem ao nosso programa, podcast Transcast e também o Agro, Indústria e Negócios. Feliz Natal a todos. Um feliz 2024 a todos. Quando ela chega, cê treme, cê treme, cê treme, cê treme, cê treme, cê treme. E nós estamos de volta aqui com o nosso episódio Transicast para vocês, com ele que é cabo da polícia e é psicanalista, Cabo Francisco Alves, mais conhecido como Cabo Chiquinho. E você estava falando, né, da psicanálise, você deu a introdução da que você atendeu bastante homoafetivos, né, LGBTs no contexto geral. Eu queria que você contasse como foi sua experiência atendendo esse público. Eu penso que eu aprendo muito mais daquilo que eu passo, né? Sim. Porque as pessoas que me procuraram, às vezes, têm lá os seus conflitos e traumas, né? E daí a gente fez uma construção, né? Porque não é fácil quando você vai para essas descobertas e que não tem muitos apoio, às vezes, da família, né? Ninguém quer ter isso, esse tipo de pessoas, né? Às vezes na família, não é assim que dizem? Tipo assim, eu te apoio desde que você não esteja na minha família ou desde que você não case com meu filho ou minha filha. Então, isso não é difícil acontecer com qualquer um de nós na sociedade, né? Já atendi pessoas que o pai e a mãe falaram, não, você tem que fazer o meu filho ser hétero. Eu não estou, eu já lhe disse que eu não estou aqui para trabalhar a heterossexualidade de ninguém, a sexualidade de ninguém. Estou aqui para trazer e mostrar o que é ser feliz. Sim. Né? A felicidade tem que estar dentro daquela pessoa, não está nas coisas, né? Agora, se ela já escolheu esse caminho, o que resta é a gente trabalhar para que ela seja feliz nesse caminho que ela escolheu. Porque senão vai ser uma infelicidade completa para você, que é família, e para a pessoa que está aí descobrindo um novo caminho. Eu acredito muito que muitas das vezes o LGBT em si, quando ele se assume, ele não tem aquela negatividade toda. É a família que destrói tantas vezes o psicológico. Eu falo no meio trans, que eu encontro ao longo do meu caminho mulheres trans que passavam coisas absurdas, que nem convém falar no programa aqui, coisa assim de que você espera de um inimigo na rua, mas vem do seu pai, da sua mãe, e essa pessoa, assim, quem mais precisava às vezes é a família fazer. É porque isso ainda é muito novo para uma sociedade, né? Sim, o Brasil é um país majoritariamente cristão, conservador, e querendo ou não, o meio LGBT vai um pouco na contramão dos princípios que o Brasil tem como estrutura, né, da família, do homem e mulher. Então, quando você fala de homossexualidade, já destrói todo um conceito já, e às vezes eu costumo falar assim, né, o bololô tá feito e é o psicanalista que lute depois, né, para consertar a cabeça do povo. Que nem hoje as famílias colocam o filho na escola e acham que a escola que tem que dar educação e formar esse filho. Não, Exato. Essa educação tem que partir de casa. Mas aqui vai a minha admiração por você, né? Obrigada. O quanto você cresceu como pessoa, como ser humano, né? Eu que a conheço você há bastante tempo, que nem a reconhecia mais, né? Eu cheguei a passar em consulta, acho que há muito tempo atrás, né? Então eu não reconhecia mais, né? O quanto você mudou, se transformou num ser humano fantástico, né? Isso que é importante, né? E aqui hoje está um programa levando essas informações para outras pessoas, né? Sim. Para outras mães, para outros pais, para outros irmãos, né? Eu falo que a minha missão de vida não é transformar ninguém em nada, mas levar consciência e luz, entendeu? Que a filosofia espiritual que eu tenho
é estrela da manhã, você ilumina as pessoas, mas não no sentido lúdico, no sentido fantasioso. Iluminar para mim é você trazer informação, conhecimento e trazer aquilo que está enterrado nas terras do inconsciente, trazer para a pessoa, entendeu? Poxa, será que é isso? Poxa, será que é aquilo? Trazer porque na psicanálise o que eu aprendo é que a gente não pode ter certezas, a gente tem que duvidar. Porque se a gente tem certeza, a gente se bloqueia para aprender, não é? Igual o medo, né? Todos nós temos que ter medo. Sim. Né? O medo, ele é salutar, né? É ele que dá o nosso limite. Eu não posso subir hoje num prédio de 20 andares e ficar ali na beirinha numa ventania. Não. Né? Eu preciso ter esse medo e saber. Se eu estiver na beira daquele prédio, né, no último andar, lá em cima, e tiver uma ventania, do jeito que eu sou gordinho, né, Não é? eu acabo me Despencando. despedaçando lá embaixo. Então, o medo, ele é salutar. Então, essas questões, elas precisam ser trabalhadas. A psicanálise, ela vai buscar a profundidade, né, para que as pessoas se reencontrem e sejam felizes, né? E, assim, quando eu comecei há 2 anos atrás, eu lembro que tinha sessões que eram extremamente pesadas para mim, ao ponto de eu ficar 3 dias em casa trancada, sem conseguir falar, sem conseguir fazer nada, sem conseguir raciocinar de tão forte que foi para o psicanalista trazer aquelas coisas que estavam assim, ocultas, né? Estavam na minha frente, mas estavam ocultas. É o que a gente chama de inconsciente inativo, né? Aquilo que você não quer viver. Por exemplo, vou te dar um exemplo para as pessoas que estão vendo a gente aqui. Uma menina que foi abusada sexualmente pelo pai. Essa informação, ela é boa ou é ruim? Péssima. Péssima. Então, o que ela faz? Com o passar do tempo, ela vai jogando essa informação para o inconsciente inativo. Sim. Ok? Só que nesse inconsciente inativo não é universo, é dentro de nós. Então, esse consciente inativo, para as pessoas que têm esses traumas abruptos, né, essa energia, ela vai vazar de alguma forma. Vai virar uma sombra, né? Que é o que você chama de sombra. Então, ela vai ficar vazando esse processo energético e não tem como ir para o universo, ela vai para o corpo, ele vai somatizar no corpo. Então, essas pessoas podem ir para uma esquizofrenia, essas pessoas podem, muitas vezes, eu estou falando de pessoa, não estou falando que esse é o trauma de cada um que tem, né? É por indivíduo. Às vezes, do que eu vou dizer aqui, as pessoas podem ter tido outros tipos de traumas, né? Mas o inconsciente inativo é onde é guardado tudo. Imagine você uma máquina fotográfica, né? Que você tira as fotografias do tempo passado. Vai registrando aqui. Vai registrando, vai estando ali, dentro daquele filme. E de repente você abre aquela máquina, queima todo o filme. O nosso inconsciente é mais ou menos isso, né? Então, essas informações, esses traumas, ao longo vai armazenando ali, vai vazando energia. Aí você pode ter lá uma psoríase, depende onde sua sensibilidade é maior, essa psoríase vai se desenvolver. Eu tenho alopécia. Entende? Outras vai ter vitiligo, né? A gente pode trazer aqui o Michael Jackson, né? Sim. O que o pai dele dizia para ele? O que o pai dele falava? Como que ele tratava aquele filho, né? E veja que o Marx se tornou um homem branco. Então, né? ele não se aceitava sendo negro, né? Pois é. Então, no nosso inconsciente, como diz na Bíblia, na casa do meu pai há muitas moradas. Esse é o nosso inconsciente. A gente tem muitos eus dentro da gente. Muitos, muitos. Tem os eus bons e os eus ruins que ficam armazenados. É esse que vai comer aí a nossa paciência, né? Que a gente costuma falar assim, que quando você não integra a sua sombra, ela vira um demônio na sua cabeça. Porque ela quer receber luz. Sim. Ela quer receber atenção, ela quer se juntar a você, e você vai segregando aquilo de alguma forma, é o que eu costumo falar do homofóbico, que eu já fui vítima na escola de homofobia. Assim, de todos os que me perseguiam, depois que eu me transicionei, depois de alguns anos, todos vieram com segundas intenções. Aí eu falei, já até que demoraram, né, para falar alguma coisa, porque aquilo que não me incomoda, aquilo que não, tipo assim, aquilo que eu não sou, que eu tenho certeza em mim, eu não vou atacar no outro. Se eu tô atacando, eu costumo falar, onde tem fumaça, tem fogo. E você chegou a atender muitos homofóbicos?
Tem. E às vezes é na própria família, né? Porque assim, Jade, né? Às vezes um filho, ele se criou, vamos dizer, não nesse período nosso agora, no período mais antigo, que não faz muito tempo essa evolução, né? Sim. Mas da minha geração para trás, né? Há 80 anos, Meu 60 avô, por anos, exemplo. por exemplo. Essas pessoas podiam ter esse desejo enrostido, mas como a família era tradicional e era rude, né? Então não podia ser. Muitos morriam, se matavam, se suicidavam, né? Sim. E esse desejo ficava enrustido. Então ele vai crescendo, e o que acontece? Pode ser que esse desejo que ele tinha enrustido, ele vai jogar no outro. Olha, eu tinha um desejo, eu não pude ser, e você agora pode? Eu não concordo, né? Porque eu gostaria de ser. E né? se você fala isso, muitas vezes você arruma uma briga muito séria. Muito séria, né? Mas assim, aquilo que eu não gosto em você é o que possivelmente eu tenha que eu não gosto em mim. É, tipo assim, eu sou um espelho que as pessoas veem os próprios demônios em mim, entendeu? Né? Eu incomodo os demônios daquela pessoa, porque integrei os meus. Eu sempre costumo dizer, às vezes no consultório, eu faço aquilo para você, aquilo que eu gostaria que tivessem feito por mim e não fizeram. Sim. Né? Por isso que muitas vezes eu acabo sendo ludibriado, né? Sim. Eu também sou ludibriado, apesar de ser terapeuta, eu também sou ludibriado. Mas assim, porque quando as pessoas precisam de mim, eu estou de coração aberto. Eu acredito que aquela pessoa vai usar aquilo que foi solicitado e depois vai ressarcir. E às vezes não acontece, porque ela ainda também precisa evoluir. Né? Eu vou brigar? Não vou brigar. Ela sabe o que fez. Não é? A consciência dela. É de cada um, eu não vou brigar. Então eu dou aquilo que eu posso dar. Sim. Né? E são tantos assuntos que eu fico até meio perdida de perguntar, né? Mas você falou assim das pessoas que desenvolvem alguns problemas físicos, né? Devido a, vamos dizer, esses registros. E isso me remeteu muito à minha alopécia. Eu comecei a manifestar isso em 2017, 2016. Porque eu sempre tive um cabelo saudável, nunca tive genética nenhuma. E do nada, até hoje, não se sabe de onde vem, entendeu? Porque não é o padrão de calvície masculina que as pessoas estão acostumadas. São falhas, como é que fala aquela palavra? São pedaços da cabeça sem o cabelo, assim. Não é um padrão que vai fazendo, aumentando até ficar igual ao masculino. E eu fiz um transplante capilar, provavelmente precise fazer outro, mas não acho a causa, entendeu? Eu acredito que possa estar muito ainda no emocional. Pode ser que, mesmo com toda a transformação que você fez, que você esteja bem, mas lá dentro, no fundinho, lá no inconsciente, para baixo do inconsciente dele, ainda tem algumas questões que precisam ser trabalhadas. Ainda não está totalmente resolvido, possivelmente. Né? Precisava, então, fazer uma reanálise, né? Voltar no tempo, e reencontrar o que a gente chama de ponto nodal, né? Que é aquela coisinha ainda que não foi mexida, que você escondeu para baixo do inconsciente nativo, que você não deixa mexer, por alguma razão. Né? Aquilo é seu. Né? E aquilo provavelmente é o problema. Talvez o reencontro, por exemplo, eu estou da forma como estou, eu estou bem, mas não está. Porque senão não teria desenvolvido esse problema do emocional. E eu passei por uma situação, né, recentemente no meu trabalho, onde eu nunca liguei hoje em dia das pessoas falarem, porque seu cromossomo é XY, porque você não é mulher biológica, porque você não nasceu mulher, essas coisas já não me atingem mais. Eu não sinto nada, entendeu? Quando as pessoas falam. Há um tempo atrás eu senti, me ofendi e brigava. Porém, no meu trabalho eu recebi uma proposta de uma pessoa que trabalhava com massagens e tal, e depois eu descobri, assim, a pessoa, não sei se por desatenção ou porque eu fiz muitas transformações que eu passo despercebida como mulher trans,
ele falou que eu não deveria, que não poderia mais fazer a parceria porque ele só trabalhava com mulheres cis, né, que são as mulheres que nascem mulheres, e que ele não sabia que eu era trans, né, pediu desculpa. Ele foi super cordial, mas aquilo me despertou um certo, sabe, porque quando eu não posso acessar um espaço ou um determinado algo na sociedade pelo que eu sou, isso ainda me fere como pessoa. É uma questão que eu não sabia que eu tinha. Eu achei que eu tivesse superado. Mas quando você, tipo, a pessoa fala que você não é isso, você não é aquilo, você é A, B, C. Porque você é homem. Fala, jura, eu sou debochada nessa parte. Eu entro na brincadeira, a pessoa se morde e se espuma. Eu fico brincando ali, entendeu? Pra mim já não me incomoda. Mas agora, quando eu sou impedida de acessar um espaço, de acessar um serviço, por ser mulher trans, porque, você é o tipo de mulher, a gente não faz. Isso pega. Então, eu penso que talvez seja esse ponto aí que ainda precisa ser trabalhado, né? Que você é você em todas as opções, né? Exato. Agora, qual é a diferença que vai fazer de você ser trans ou ser cis? Né? Para o trabalho que você desenvolve, né? Então, é uma questão que você tem que trabalhar em você. Eu sou o que sou. Exato. Né? E ponto. Me dispensou, tá? Vou arrumar em outro local, em outro lugar. Então, eu acreditava ter superado isso. Eu falei, eu já superei, porque essa questão da pessoa falar o que eu sou, eu me olho no espelho, hoje eu sei, eu tenho completa segurança com o meu corpo, com a minha imagem, apesar do cabelo e tal. Mas, quando eu sou impedida de acessar algum espaço, isso ainda me fere. Isso eu acredito que fere muitras meninas então, trans. mas você tem que entender que não é você. Ainda é uma sociedade que não está preparada, né? Então, não é você. É a sociedade que ainda não está preparada. Você poderia, dependendo o que ele diz para você, poderia entrar com uma ação contra, né, por danos morais, né, por assédio. Não seria esse o caso, porque ele realmente falou no privado, ele não me expôs, ele pediu desculpa, disse que não sabia, entendeu? Ele foi que aquilo, eu ainda tenho alguns gatilhos, sabe? Quando a gente é trans, eu falo que a psicanálise ela é muito importante para o LGBT, mas para a pessoa transgênero que muda o seu físico de um gênero para o outro, num corpo biológico diferente, ela é muito mais necessária, porque assim, para você se desenvolver numa sociedade como a nossa, que trata assim a transgeneridade como uma aberração, isso desenvolve muitos gatilhos e às vezes é incontrolável. Por exemplo, eu fiquei selvagem, eu fiquei numa selvageria, numa raiva sem entender, e essa situação me botou para refletir. Falei, será que você superou mesmo isso, sabe? Eu penso que tem algumas questões que tenham de ser trabalhadas ainda, né, dentro de você. Né? Mas eu penso, né, de que é um assunto que ele é instigante. Né? A gente fica aqui 8, 10 horas, 24 horas, fazer todo dia um podcast e não acaba esse assunto. Mas as pessoas que estão nessa questão da transformação, em todos os seus aspectos, né, tem que procurar um analista. É muito... Né? Eu penso muito que a gente, né, enquanto, vamos dizer, militantes, ativistas, pessoas que estão no meio do poder público, da legislação das cidades, a gente tem que buscar trazer esse tipo de medicina para as pessoas trans, porque hoje em dia não é um luxo, né, é uma necessidade você ter uma mente saudável. E é o que Limeira está faltando ainda, né? Tem a Casa da Mulher, tem o Hospital da Mulher, mas não tem uma casa de acolhimento aos para vocês. E assim, eu adoraria continuar assim essa conversa a tarde toda. A gente não vai faltar assunto, mas infelizmente estamos chegando no final do nosso programa e eu gostaria de fazer os meus agradecimentos para você. E como eu sempre pergunto nos programas, eu queria que você desse uma palavra final para todo mundo. Jadir, eu quero te agradecer, né, por esse espaço, você, o Barão, o Evinho, né? E me coloco sempre à disposição, né? Eu continuo com o consultório aberto ali na rua Santa Terezinha, junto com a doutora Renata Zacarias. Vou ficar feliz quando alguém me procurar para que a gente possa encontrar um caminho de luz, como você mesma disse, né? Aproveitar o espaço para desejar, então,
já um Feliz Natal, um próximo Ano Novo cheio de muitas paz, de muita saúde e muitas descobertas, por que não, né? Exatamente. Que 2024 você consiga descobrir dentro de você aquilo que você realmente é, né? E seguir. Que nós estamos, mas... Eu estou terminando um livro que vai ser publicado brevemente, que vai falar, 2 livros eu estou escrevendo quase que ao mesmo tempo. Qual é a sua vocação, né? Esse está pronto. E aonde está a sua felicidade? Sim. E eu queria desejar também a todos os nossos telespectadores um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos. E, claro, né, deixar o contato do Cabo Chiquinho para vocês. Você tem algum Instagram, alguma rede social? Tenho, acho que vai aparecer ali, né? O contato é o 019-992-42-992-427777, né? Instagram, @Francisco Alves, né? Sim. E com atendimento online também, que isso ficou muito bom. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro, fora dele também, né? Sim. É isso. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um Feliz Natal a todos vocês e nos vemos no próximo episódio de Transicast. E um beijo para vocês. Ho, ho, ho! Quero desejar a todos um Feliz Natal, a todos os nossos telespectadores e que assistem ao nosso programa, podcast Transcast e também o Agro, Indústria e Negócios. Feliz Natal a todos. Um feliz 2024 a todos.